Bom dia, meus queridos amigos. Estamos aqui em nome de Jesus, dos amigos espirituais da casa de André Luiz, para, mais uma vez, sob a inspiração desses mentores e amigos que tanto nos amparam, sobretudo nesses tempos tão difíceis que vivemos, falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, onde vamos estar refletindo um pouco sobre as lições de número 13 a 23, que tratam dos motivos para a resignação, essencialmente. Os mentores espirituais ali, e nós temos mensagens espirituais ali de Santo Agostinho, de Sanson, de Fénelon e de outros espíritos, além dos comentários de Kardec, onde se coloca para nós a questão da realidade humana, ou seja, da nossa condição enquanto seres encarnados, diante dos sofrimentos que nos deparamos. É evidente que nós não podemos falar disso sem fazer referência a alguns episódios da história do pensamento filosófico do mundo que, sob a égide do Cristo, vieram nos inspirar. Refiro-me, evidentemente, aí ao príncipe dos Sakyamunis, ao Siddhartha Gautama, o Buda, que apresentou o problema do sofrimento como o problema fundamental, ou seja, como sendo um grande obstáculo, né? A grande vitória que o ser humano deveria ter sobre si mesmo. Como superar o sofrimento. E ele entendeu a relação que havia entre sofrimento e gozo, na medida em que os dois denotavam o mesmo valor, o mesmo apego que se dava a coisas que são transitórias, coisas que não são essenciais, coisas que não são, como dizem os espíritos, né, levadas por nós quando nós deixamos esse corpo, esse vaso físico. Então, basicamente, o ponto que nos toca comentar é essa reflexão sobre a nossa condição de espíritos, de seres espirituais, consequentemente imortais. Não vamos morrer verdadeiramente nunca. Então, Jorge Câmara, como pessoa e identidade, vai desaparecer, mas eu, espírito, que já tive outros nomes, outras vidas, outras aparências, outros sexo, tudo, jamais vou desaparecer. Por quê? Porque minha realidade fundamental é a de ser espiritual. E todos nós comungamos dessa mesma natureza que nos faz filhos de Deus. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que estabelecer, isso fica muito claro logo na lição número 13, quando o Kardec, ali um comentário do Kardec, ele nos chama a vivenciar a certeza da nossa natureza espiritual. Mais de 100 anos depois, isso aí foi 1860, 61, vamos pensar aí, pouco menos de 100 anos depois, Emmanuel, ao fazer a apresentação do livro Nosso Lar, ele traz uma referência muito importante para todos nós, quando ele diz assim: o espiritismo, a espiritualidade, o espiritualismo são muito importantes, mas acima de tudo, o homem precisa hoje em dia de espiritualidade. Nós precisamos nos espiritualizar mais. Vejam, o espiritismo, com o seu apelo racionalista à compreensão da nossa condição, ele é fundamental para que nós entendamos isso, para quem precisa de entendimento, de associar isso a categorias lógicas, a categorias racionais que nos permitam essa compreensão. Mas, fora do espiritismo, muitas outras matizes de pensamento também trabalham
o espiritualismo. E esse ponto é fundamental, que é a espiritualização do ser humano. Ou seja, nós vivermos, nos orientarmos pela certeza de que a nossa realidade é espiritual. Tem um livro que eu já citei em palestras públicas, muito, muito bom, do autor chamado Charles Start, se eu não me engano, que é O Fim do Materialismo. Ele é o fundador do Centro de Pesquisas Parapsicológicas da Universidade Americana, e ele, nesse livro maravilhoso, vai comentar diversas passagens que ele pesquisou, que ele estudou, que ele analisou, que afirmam essa natureza espiritual que nós temos, de sermos essencialmente seres espirituais. Vou tirar o óculos que ele está refletindo ali a tela, o que quer dizer que nesse momento não estou enxergando absolutamente nada, mas tudo bem. Dá para ver que tem um rosto se mexendo. Pois bem, então, vejam, o Charles Start cita um exemplo que eu acho muito interessante para nós entendermos isso. Ele era professor, ainda não estava trabalhando isso, era professor de psicologia. E um dia à tarde, preparando um café na cozinha, ele estava escrevendo um livro, ia sentar para escrever o livro, preparando café. Do nada, ele teve uma compulsão, um impulso. E isso levou ele a falar alto, como que gritando, né? A expressão coup d'état, em francês. Quer dizer, golpe de Estado. Foi uma coisa que veio de dentro dele, né? E ele gritou 3 vezes, né? Coup d'état, coup d'état, coup d'état, e depois ele falou assim, estou ficando doido. Estou ficando doido. Realmente alguma coisa errada aconteceu. Mas depois daquilo, normalizou-se, não surtou, não caiu no chão, não rodopiou, não convulsionou nem nada. Passaram-se 2, 3 dias mais ou menos, ele recebeu uma carta da mãe de um dos seus alunos dizendo que o filho dela estava muito mal. Estava com aquela crise de identidade, com a crise existencial, pensando em suicídio, pensando uma série de questões dolorosas, mas que esse filho tinha sido aluno dele e tinha nele um referencial. Ele era, para aquele filho, uma âncora que poderia ajudar a resolver. E ela, a mãe, escreveu a carta visivelmente chorando, porque o papel tinha manchas, né, indicando que ela deve ter chorado enquanto escrevia. E ele viu a data da postagem e calculou assim: ela deve ter postado isso no dia que eu tive aquela epifânia, não, aquele surto. E foi ver o nome. O nome dela era afrancesado, era coup d'état. O nome próprio, coup d'état. Não era golpe de Estado, mas a expressão era muito parecida. Aquilo despertou ele para uma outra percepção. E ele começou a aprofundar mais e descobriu que o poeta Yeats, o grande poeta americano, depois de um dia em que estava com amigos, numa noite esplendorosa de leitura de poesias de alto teor, de reflexão e tudo mais, andando pela rua, se sentindo envolvido por Deus, embora não tivesse dado esse nome, mas por uma energia, né? Ele de repente olhou e se viu pegando fogo, mas um fogo que não queimava. E naquele momento ele sentiu que Deus era uma presença real na vida dele, que o penetrava, envolvia e que o conhecia de uma forma que ele mesmo nunca, jamais imaginou que pudesse ser conhecido e que o amava incondicionalmente. E naquele pequeno instante, naqueles minutos, ele teve consciência de todo o universo. Aquilo depois passou, depois de alguns minutos passou, ele viu que não tinha pego fogo, nem nada disso. Mas aquele instante, aquela epifânia, ficou para ele o resto da vida.
Os Espíritos vêm nos dizer isso, nos dizer que Deus, como suas leis imutáveis e como o amor supremo que nos ama incondicionalmente, não nos coloca no caminho do sofrimento, da dor, da dificuldade, para nos fazer sofrer, para nos fazer mal, mas que se a dor faz parte dos processos da vida, é justamente porque ela é o degrau que nós devemos ascender para poder buscar a nossa evolução. É óbvio, a evolução se dá em vários termos, mas nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis, nós somos levados a voltar para o nosso ego mais fundamental e nos apegarmos a ele. E é nesse momento que na nossa trajetória espiritual nós começamos a fazer a nossa virada, quando nesses momentos nós nos lembramos de Jó, que no derradeiro dos seus sofrimentos, do livro de Jó, no Velho Testamento, em que Deus permitiu que lhe fosse tirado. Vejam, o texto do Velho Testamento é muito interessante, porque não é Deus que tira, seria o demônio, né? E se nós entendemos o demônio como o inimigo, e o inimigo como sendo nós mesmos, que é essa acepção correta, conforme os espíritos nos mostram, nem os obsessores somos nós, porque a própria obsessão é resultado de nós mesmos. Somos nós que criamos o campo de obsessão. Somos nós que criamos a sintonia obsessiva. Então, Deus permitiu, segundo o Velho Testamento, que o demônio agisse, Satanás, o inimigo, ou seja, o nosso apego a nós mesmos. E ali, então, Jó perde tudo. Família, bens, animais, tudo. Fica doente. E ali, nessa lição que é trazida por Santo Agostinho, numa das lições que estão no contexto do nosso estudo, ele vai e diz: louvado seja o Senhor, porque resolveu testar o seu discípulo. Onde é que estava o teste? Estava no sofrimento, na perda? Não. Estava no coração de Jó. Era ele lutando contra ele. E naquele momento, agradecendo a Deus, como nos diz a lição 13 dessas que nós estamos estudando, onde Kardec vai nos falar que a compreensão da vida espiritual nos deveria fazer entender que o sofrimento na vida material é mínimo, é ínfimo, diante da eternidade que nos aguarda. Nós tivemos início, mas não teremos final, então somos imortais. Nesse momento, então, ele vira a chave e vence Satanás dentro do coração dele, o inimigo que havia dentro dele, que era o apego àquilo tudo. E depois a Bíblia, de maneira muito eloquente, vai dizer que tudo a ele foi restituído em dobro, triplo. Quer dizer, na verdade, ele adquiriu o equilíbrio. Como Buda, embaixo da árvore da figueira, meditando e sendo submetido às tentações de Mara, também, mais uma vez, né, o inimigo, e ele consegue transcender aquilo e adquirir a iluminação. Então, olha que convite bonito que nos é feito pela doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa leitura da mensagem de Jesus, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. De onde é que vem o consolo? O consolo já vem logo na hora da própria aflição, não é só depois. Porque se nós ouvirmos no imo da nossa alma a palavra de Jesus, nós devemos pensar que naquele momento nós estamos com Ele. Estamos com Jesus. Porque Ele falou aquilo para nós. E Ele é o nosso pastor. Então, essa transformação
ela tem uma expressão muito interessante de uma história da filosofia japonesa, em que um monge shintoísta, né, ou zen budista, agora eu estou na dúvida, era muito famoso por seus ensinamentos e seu desprendimento. Ele foi visitar uma vez uma pessoa que queria o caminho da iluminação e tudo mais, né? E aí essa pessoa, né, o recebe, né, e tudo, e, e ele chega ali, né, com uma mochilinha e tudo mais, não sei o quê, e a pessoa pergunta, isso aí é tudo que você tem? Porque sabia que aquele monge dali ia para outros lugares, né, e tudo, não sei o quê. Ele falou assim, aqui eu tenho todos os bens que eu preciso, uma coberta, um, uma garrafinha para pegar água, o que eu preciso. E você? Ah, eu tenho tudo isso, essa casa, esses bens. Aí ele perguntou: e quando você for, você vai levar a casa com você? A pessoa pensando que ele estava falando de viagem, né? Disse, não, eu deixo alguém tomando conta. E eu levo o que eu puder, de preferência 3 ou 4 servos carregando todas as minhas coisas. Aí o monge olhou e falou assim: você realmente carrega muitas coisas. Dificilmente você vai conseguir ir muito longe. E a lição ficou nessa perspectiva de que, na verdade, o que o monge levava era ele próprio. O outro também. Só que o outro se apegava a tudo aquilo, enquanto que o monge não. Esse monge, então, dotado dessa sabedoria, é visitado por um samurai muito famoso e bastante temperamental. E por ser muito temperamental, ele tinha cometido já várias atrocidades das quais se arrependera, inclusive matado amigos em momento de fúria. E esse samurai, então, carregado com esse peso, né, procura o monge e relata, né, que sabia da sua condição de espírito iluminado e que esperava que ele o ajudasse a, a encontrar o caminho para o céu, porque ele achava que por ter esse temperamento brutal e ter matado pessoas que não, que não deveria ter matado e tudo, como se alguém devesse matar alguém por algum motivo, mas naquele caso ali específico, né? O monge então olha para ele e fala: eu não vou ensinar nada para um samurai tão sujo quanto você. Você é uma vergonha para os samurais. Essa sua roupa, essa sua espada, esse seu jeito, tudo isso envergonha a classe dos samurais. Não sei o quê. O senhor, por favor, vá embora que eu não tenho nada para lhe ensinar. O samurai, surpreso com aquilo, primeiro porque achava que o monge era uma pessoa. A gente imagina que a pessoa iluminada seja sempre aquela pessoa branda, passe esquecendo que Jesus expulsou os vendilhões do templo a golpe de chicote. Se nós fôssemos capazes de adentrar o psiquismo do Cristo, evidentemente não encontraríamos ali raiva, nem ódio, nem nenhum sentimento negativo, mas firmeza, com certeza. E o monge foi bem firme. Né? O samurai então se levanta, puxa a espada, levanta assim, preparando para dar o golpe, né, fatal. O monge calmamente diz para ele: esse é o caminho para o inferno. Foi muito arriscado, né? Eu fico pensando se, assim, mas o monge era um espírito realmente muito evoluído, porque não devemos tentar isso levianamente, senão a gente corre o risco de acabar levando uma paulada, porque nós não temos a dimensão de todo o domínio, né? A gente já tem que, nós, eu sugiro, devemos entrar direto no assunto, mas o monge tinha condição de fazer uma digressão maior. E aí o samurai parou, pensou, se acalmou, sentou,
botou a espada deitada assim no chão, se curvou, agradeceu e pediu humildemente ao monge que o ensinasse a ter autocontrole, que o ensinasse a se conhecer melhor, que o ensinasse a, a dominar a si mesmo tudo e encontrar o caminho que levava ao céu. O monge então disse: esse é o caminho do céu. Esse é o caminho que vai te levar aonde você quer ir. Então, vejam que essa dualidade muito própria de nós, da cultura ocidental, não por outro motivo, a doutrina espírita vem na França, em 1857, no florescer do racionalismo, sob influência muito grande do cartesianismo, do pensamento lógico, racional, Kardec mesmo um cultor da razão. A Sociedade Científica de Paris era um baluarte do pensamento racional e científico e tudo, que, apesar disso, rejeitou todas as evidências científicas que o Espiritismo trouxe e traz até hoje. E não há quem, estudando com seriedade, desinteresse e mente e coração aberto os fatos espíritas, não seja obrigado a reconhecer a sua dimensão transcendente em relação ao homem, ou seja, uma dimensão que estabelece que há algo fora do homem. Não é transcendental, é transcendente, aquilo que está além de nós. Transcendental é o que de mim busca o que está fora. Ali era o transcendente, é o que está fora. E aquilo vai ficar muito claro no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né? Como é que a mesa, que não tinha nervos e tudo mais, era capaz de se manifestar? E os espíritos dizem: não é a mesa, que realmente não tinha nervos nem músculos, mas nós, os espíritos dos que viveram na Terra, que fazemos esses fenômenos das mesas girantes e tudo mais, para atrair a atenção da sociedade, do mundo, inclusive do Kardec, porque havia chegado a época prevista para o Cristo, para que o Consolador prometido pelo Cristo viesse trazer para o ser humano verdades que sempre existiram, que sempre foram difundidas em círculos iniciáticos e no Oriente de uma certa forma, mas que agora poderia juntar com o elemento racional e trazer uma bagagem, uma carga que nos ajudaria a romper as amarras do nosso apego ao ego. E vejam bem, com a vinda de Chico Xavier e com as suas obras, foi-nos possibilitado desdobrar esse conhecimento em detalhes e nuances que nos permitem ver que, embora haja o sofrimento, haja tudo isso, e ele nos leve à compreensão, não se trata de um culto ao sofrimento, não se trata de buscar o sofrimento, não, apenas entender que os fatos da vida se desdobram de acordo com leis imutáveis que Deus coloca. E que esses desdobramentos resultam ou redundam, em última instância, se nós nos submetemos à vontade de Deus, em nosso proveito. É óbvio, se você tem um problema, você vai tratar o problema. Se você tem necessidade econômica, ou se você quer iniciar um negócio e crescer profissionalmente, ou se você tem uma doença, vai tratar a doença. Tudo isso são objetos de cuidados que a gente tem que ter. E a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Não é um culto. Não é ficar se flagelando ou se colocando para sofrer. Não. Mas compreender todas as etapas da vida, sabendo que
Por mais que a nossa vida pudesse ser linear, tranquila, pacífica, dotada de todas as benesses que o mundo nos traga, como era o caso do Buda, que era um príncipe protegido de toda a percepção do mal. Inevitavelmente, entes queridos nossos vão desencarnar. É nesse momento em que essa pandemia ainda medra no mundo, ceifando vidas, nós somos muito confrontados com isso, né? Com a perda de entes queridos. Acho que dificilmente alguém não perdeu alguém nesse momento. Mas pare para pensar que esse alguém, essa pessoa ou essas pessoas, inevitavelmente deixariam o nosso convívio no plano material mais cedo ou mais tarde. Isso era inevitável, porque todos nós, enquanto espíritos encarnados, estamos sujeitos a essa perda. No momento em que nós, espíritos encarnados, deixarmos de estar encarnados, o nosso horizonte se abre. E vejam que interessante, porque nós não perdemos, nós ganhamos. Porque os entes que nós amamos que ficaram, não estão inacessíveis para nós. Nós talvez não consigamos dialogar diretamente com eles, mas através do desdobramento no sono, através da proximidade inspiratória, ou ao menos para vê-los, visitando-os. E, estando desencarnados, nós reencontramos uma quantidade enorme de pessoas queridas, dessa e de outras vidas, que muitas vezes nós nem nos lembrávamos. Então, não raro acontece do espírito desencarnar e olhar do outro lado e ver alguém que lhe faz sentir alguma coisa que ele não tinha sentido encarnado. E esse alguém estava lá no plano espiritual o tempo todo. Então, isso sem falar dos espíritos mais elevados, que nós podemos vir a encontrar e tudo. Então, é uma ampliação da perspectiva. Mas essa ampliação da perspectiva pede um esforço da nossa parte. E é isso que os espíritos, nessas lições, enfatizam, às vezes até com bastante rigor. Porque nós temos que fazer um empenho nisso. E às vezes é muito difícil você, vivenciando um momento de dor, um momento de angústia, um momento de dificuldade, atingir, né, essa percepção. E aí o que eles falam? Se não conseguimos ainda romper isso, que nós pelo menos saibamos nas mãos de quem nós vamos colocar. Vou botar os óculos aqui para poder ver. Tempo de gravação. Ah, tá bom. Então vejam. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes nós não conseguimos, estamos sofrendo, está difícil, está doendo moralmente, a dor moral é a maior de todas, os sofrimentos morais, dizem os espíritos, são os sofrimentos mais intensos, né, que a gente padece. E naquele momento a gente não está conseguindo, ou o sofrimento físico, uma doença, um hospital. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e angustiados, e eu vos aliviarei. É para esses momentos, especialmente. É claro que nós devemos ir a Jesus o tempo todo, porque Ele é o nosso irmão maior, é o nosso pastor, é o nosso guia. Mas nesses momentos, Jesus é o nosso interlocutor. Estamos ali padecendo de enorme angústia moral, que nos está travando, ou de uma angústia física que nos está incomodando. Nos dirigimos a Ele. Não para que Ele nos dê uma solução, né, mágica do tipo reviva quem morreu, ou me
cure miraculosamente ou coisas do gênero que a gente não sabe. Não custa nada pedir ou pleitear. Mas o mais importante é colocar nas mãos dele, porque essa é aquela fé de que ele falou. É a fé de que em Jesus nós podemos tudo, de acordo com a vontade de Deus. Porque foi assim que ele nos ensinou. Quando ele, Senhor, afastai de mim o cálice, mas seja feita a vossa vontade, não a do seu servo. Então, é a mesma perspectiva. O Chico, a gente chama Chico, né? Facilidade, mas por causa da simplicidade que ele sempre demonstrou. Gostaria muito de tê-lo conhecido. Ele, numa certa ocasião, sofria muito com a catarata e andava em Uberaba, numa determinada localidade, e parou num canto porque não estava aguentando de dor. Estava realmente doendo muito naquele momento. E orou, pedindo alívio para aquele sofrimento. Não há mal nenhum na gente pedir. Pedir ajuda para resolver um problema econômico, pedir alívio para uma dor, pedir a cura de uma doença, pedir consolo para um abandono, uma solidão. Isso é natural. Jesus nos disse: misericórdia quero vos dar, não sacrifício. Quer dizer, ele não quer o nosso sacrifício, ele quer nos dar misericórdia. Está lá no Evangelho de João. Agora, é importante que cada momento reflita uma etapa pedagógica de compreensão da nossa condição. Se isso não acontece, se nós não aprendemos as lições, estamos sendo condenados a recapitulá-las sempre, sempre, sempre. E por que isso? Muito simples. Porque nós estamos sujeitos a uma condição temporária de encarnados, limitada, restrita, finita, condenada pela condenação da própria carne, enquanto que a nossa verdadeira natureza é aquela que transcende essa condição da carne, que é a natureza espiritual. Então, para que essas provas, essas dificuldades, os resgates e tudo? Porque quando a gente superar essa etapa, que é das mais primitivas ainda, da evolução espiritual, então veja, nós nos tornamos seres humanos quando adquirimos o pensamento constante, o raciocínio constante, quando somos capazes de organizar ideias e tudo num sistema complexo. Os animais pensam, mas de forma intermitente, de forma não intermitente e tudo mais. Nós conseguimos nos orientar pelo pensamento e tudo. Mas somos ainda muito primitivos diante das infinitas possibilidades. Como Jesus falou, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, farei tudo o que faço e muito mais. Jesus que organizou um planeta. A humanidade se empenha para mandar um foguetinho lá para Marte, para criar a colônia em Marte. Jesus, como espírito, há 4 bilhões de anos atrás, organizou o planeta e ajudou a organizar o sistema solar. E aqueles que estão acima, 50 bilhões de galáxias, nenhuma delas desamparada, nenhuma delas sem espíritos coordenando, regendo. Então, 50 bilhões de espíritos, pelo menos, muito mais, mas responsáveis pelas galáxias, e acima delas,
pelos grupos de galáxias, e se o universo for gigantesco, houver mais de um universo, todos eles sob a égide do mesmo único Deus, Criador de tudo, porque não poderia haver contrassenso, contraposição. Quantos trilhões, 4 trilhões, sei lá, não dá nem para começar. Isso é o que nos espera quando nós superamos essas etapas. Então, naquele momento, o Chico estava sofrendo e pediu alívio. E a resposta é justamente de que a misericórdia existe. Porque naquele momento, a mãezinha dele aparece, alivia a dor que ele estava sofrendo. E diz que foi autorizada por esferas mais altas a fazer aquilo. Ele voltou a ter problemas depois, voltou a ter problemas depois, voltou a ter dor em outras ocasiões, voltou a ter dor em outras ocasiões. Naquele momento, recebeu aquele alívio. Então vejam, são quadros muito complexos que a existência material nos coloca. E que se nós ficarmos jungidos a eles pela nossa ótica estreita, parece um filme que eu gosto muito, que não é espírita, mas que é bem espiritualista, aquele A Cabana, né? Em que, num determinado momento, Deus, né? Deus sob forma de mulher, Deus pode ser ou Deus, não importa, fala para ele que ele via o mundo pela ótica estrita, pelo buraquinho miúdo da dor dele. Se a gente parar para pensar que os processos causais que nos atingem, muitas vezes, são resultado de enormes circunstâncias, de incomensuráveis condições. Vamos pensar nessa epidemia. Um vírus surgiu em algum lugar, se disseminou de alguma forma, contaminou, matou diversas pessoas e foi se espalhando até que um dia alguém, em alguma situação, trouxe esse vírus para o Brasil. Olha a complexidade que envolve tudo isso. Nós somos universos complexos de células, 100 bilhões só de neurônios, fora o resto todo. Então isso tudo nos leva de volta à ideia de fé, à ideia de Jó, à ideia de Deus. Não nos provando, testando, experimentando, mas nos buscando onde nós podemos encontrar, que é na pureza do nosso espírito. Na pureza. Então, esse raciocínio, os espíritos colocam em 2 dos textos que nós estamos comentando, é uma verdadeira prevenção contra os desesperos e os atos de suicídio que têm se disseminado tanto. Porque ele diz para as pessoas no sofrimento, calma, isso, a realidade do espírito não é sofrimento. Não. Essa realidade é da matéria. Quando se passa para o plano espiritual e quando se evolui no plano espiritual, essas etapas primitivas ficam para trás. Compaixão os espíritos sentem por nós, do nosso sofrimento, da nossa dor, porque passaram por essas etapas. Mas eles já estão num nível em que não há mais o sofrimento nesse sentido. Eles têm compaixão por toda a criação, desde os seres menos evoluídos, unicelulares, etc., até as formas orgânicas mais complexas, que somos nós ou outras que ainda virão no planeta Terra, que já existem em outros planetas. Então, essa realidade que é que eles nos traduzem dentro daquilo que nós, em 1857 e ainda hoje, somos capazes de entender. Porque, vejam, a mensagem veio em 1857, nós estamos em 2021, a partir de 1857, quer dizer, nós estamos em 2021. A doutrina espírita já existe há tanto tempo
Os fenômenos existem há tanto tempo. As lições existem há tanto tempo. E ainda hoje, coisas fundamentais como o princípio fundamental da doutrina espírita. E esse é muito, muito eloquente. Fora da caridade não há salvação. A caridade pode ser material, a caridade pode ser moral, mas é importante que haja caridade. E será que nesses períodos de dor, nós nos abrimos para ser caridosos? Caridosos não só no sentido de dar alguma coisinha, pagar alguma coisinha, né? Mas caridosos no sentido de mentalizar, de vibrar positivamente. Quantos de nós, nesse período de grave convulsão política e de saúde no nosso país, estão compartilhando mensagens de acirramento de conflitos, de oposição de pensamentos, de criação de raiva, ódio? Isso não é caridoso. Nesse momento, nós somos chamados a ser os pacificadores, porque Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Quer dizer que na mudança de regeneração, de planeta em regeneração, que segundo alguns, a partir de 2057, começa a se consolidar, não vai ser uma mudança mágica, mas é como se nós estivéssemos na curva, né? A implementação do mundo regenerado. Os pacificadores ficarão. Mas quantos estamos sendo pacificadores e pacíficos nessa hora? Orando pelas vítimas mais do que julgando culpados. Isso não quer dizer omissão, não quer dizer deixar de ter nosso papel enquanto cidadãos e tudo mais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa atitude íntima. Isso é dentro do nosso coração. Fora, conversando com alguém, você pode emitir juízos, opiniões, o que quer que seja, embora os espíritos nos digam na lição sobre resiliência, sobre indulgência, desculpe. O espírito José, se eu não me engano, em Bordeaux, dá uma mensagem em que ele nos diz que a indulgência é não julgar, mas na conversa ou no trabalho que se tem que fazer, tem que muitas vezes se adotar alguma atitude. Mas no nosso campo íntimo, quantos de nós, em casa, recolhidos, na pandemia, etc e tal, estamos cultivando essa paz no nosso coração? Estamos erigindo esse reino de Deus dentro de nós, transformando os aguilhões do sofrimento em degraus da nossa evolução espiritual. E quantos estamos contribuindo com a nuvem pesada de pensamentos deletérios e tudo mais que envolve a Terra nesse momento de transformação, por força de todos aqueles que não querem que a Terra se transforme e que querem que o maior número possível de espíritos se perca nesse momento para não atingir esse desdobramento. Então, isso daí é um ponto fundamental da nossa reflexão nessas lições. E eles são bastante assertivos com relação a isso. Quando eles dizem nas lições 13 a 23 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, da natureza do sofrimento, da atitude perante o sofrimento, de como ele nos depura, nos ajuda e qual a atitude que nós devemos ter diante dele. Então, isso daí tem que ser a nossa
nosso mote de transformação. Não estou falando da boca para fora, estou falando para mim também. Estou me vendo aqui na minha tela, não estou vendo ninguém que esteja assistindo esse vídeo. Mas a mim eu estou vendo ali, estou falando para mim mesmo. Das vezes em que eu não faço isso, das vezes em que eu não penso assim, das vezes que eu não ajo assim, para lembrar que é exatamente por não ver, não agir, não pensar, que se sofre mais, não se sofre menos. Quanto mais você reverbera, mais o problema se multiplica. Menos solução vem, menos alívio vem, mais dores vêm, mais dificuldade vem. Isso tudo está nas lições. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou extraindo essas 10 lições que me couberam estudar. Podem ir lá ver as lições de 13 a 23 e vocês vão encontrar todos esses pontos disseminados tanto nas mensagens espirituais de Sanson, Santo Agostinho, Fénelon, quanto nas mensagens que Kardec em si comentou, aonde essa realidade vem como libertadora para nós. Então seria muito bom se a gente pudesse parar um pouco e pensar um pouco o quanto que o espiritismo, ou no nível mais amplo assim, o espiritualismo, para aqueles que não são espíritas necessariamente, mas espiritualistas, tem transformado a minha relação com o sofrimento. Porque o capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então nós estamos falando das aflições. E Jesus colocou isso literalmente, bem-aventurados. Por quê? Porque o consolo vai vir. É uma questão de tempo. E diz mais, nas lições os Espíritos dizem que aqueles que não aceitam esse consolo, não colocam nas mãos de Jesus a sua aflição, não se colocam nas mãos de Jesus, nesses casos, eles prolongam. Isso é uma coisa muito interessante, que na filosofia fenomenológica, que eu gosto um pouco de ler, e alguma coisinha e tudo, eles colocam que o tempo é subjetivo. E André Luiz, na sua obra, mostra isso. O tempo, quando ele vai atender lá no livro Nosso Lar, uma senhora que tinha sido senhora de escravos e tudo mais, e tinha ficado aprisionada, e na mente dela aquilo tinha acontecido há pouco tempo. Quando, na verdade, nós estamos ali em 1940, mais ou menos, 1935, sei lá, estava para começar a Segunda Guerra Mundial, então um pouquinho mais, né? 37, por aí. Então, o final da escravidão foi no final do século XIX, já tinha aí uns 70 anos, 80 anos que tinha acabado, que ela estava num umbral sofrendo, morreu no dia seguinte, ou logo depois se acalmou logo depois da proclamação do fim da escravidão, e ficou aquele tempo todo lá sofrendo, mas ela não tinha dimensão disso. O próprio André Luiz, 8 anos no umbral, não tinha dimensão disso. O tempo, ele é percebido subjetivamente, ele tem uma dimensão objetiva. Diz lá a física moderna, não sei quantos milhões de voltas do elétron em torno do núcleo de Césio, não sei o que, mas a nossa percepção é subjetiva. Nós percebemos o tempo de acordo com a nossa sensação. Então, se nós estamos angustiados, aflitos, desesperados, entregues à angústia, à aflição e ao desespero, esse tempo se alonga. Ele se prolonga ao infinito, ele fica um tempo enorme. E pior, quando nós desencarnarmos, ele vai se prolongar também depois. O nosso sofrimento, depois de desencarnar, resultando em mais demora para recebermos o amparo, para recebermos o auxílio. Para percebermos, o André Luiz foi resgatado quando ele conseguiu, pela prece, romper essa casca. Por quê? Porque o Clarence teve facilidade de encontrá-lo lá no capítulo 2 do livro Nosso Lar. Clarence diz isso. Ele já tinha encontrado ele rapidinho. E o visitava com regularidade, mas André Luiz estava fechado no sofrimento dele, na angústia dele. Não conseguia romper aquilo e encontrar o auxílio. Então, meus amigos, que
esses exemplos e essas lições de Jesus, verdadeiro farol para a humanidade nessa época, nosso mestre, nosso guia, que veio viver uma existência como a nossa para nos mostrar o caminho, possa nos fortalecer diante das dores que inevitavelmente vão vir, físicas, sociais, morais, para que nós compreendamos que nunca estamos sós. Jesus está conosco. Os amigos espirituais mais próximos de nós ainda. E coloquemos sempre nas mãos deles a nossa confiança. Diminuindo o nosso ego, diminuindo a nossa vontade de emitir juízos, de vibrar em frequências perturbadoras e confiando sempre. Do nosso jeito, com dificuldades, com choro, lembrando a lição de Jó. Jó não se revolta. Se revolta não, mas ele em vários momentos chega ao desespero e tudo, mas reconhecendo que Deus é amor e nos ama incondicionalmente a cada um de nós. E nessa sementeira de luz, em que nós somos chamados a ser a terra fértil que recebe a semente para fazê-la brotar e crescer e dar grãos de 50, de 100, de 200, disseminando no mundo todo, nós possamos vivenciar essa verdade de que é dando que se recebe, de que é perdoando que se é perdoado, de que é abrindo o coração para que o amor por ele transite e alcance o maior número de pessoas possível, que nós vamos transformar o mundo todo, transformando primeiro a nós mesmos. Desejo a todos, do fundo do meu coração, todos nesse momento, muita paz. Fiquem com Deus.